Olá, gente, tudo bem? Eu sou Arapiaçã, professor do Instituto KVT, e novamente me encontro aqui junto a vocês para mais uma videoaula do Ver Além dos Olhos, aqui pelo site www.kvt.org.br. E para você que está nos assistindo e não conhece o sistema Braille, esse método de leitura, de escrita para pessoas com deficiência visual, eu coloquei aí na tela uma representação, uma caracterização dos pontos em Braille com um fundo de natureza. E o que se encontra escrito aí para conhecerem é Ver Além dos Olhos. Na nossa última videoaula, se lembrarem, eu falei bastante sobre algumas técnicas simples e naturais para pessoas com deficiência visual que não têm familiaridade com plantas começarem a realizar um contato mais profundo com a natureza e começarem um jardim, num ambiente caseiro, onde existem plantas cultivadas, e mostrei alguns meios para se começar a andar por esse jardim e começar a perceber as plantas que se encontram ali cultivadas. Falei bastante sobre dimensão de espaço, começar desenvolvendo um senso do espaço, até mesmo quando se aproximar da planta, começar a observá-la, o seu tamanho, as suas dimensões, não é? E hoje nós vamos continuar falando ainda de alguns aspectos bastante importantes a serem percebidos em uma planta. Observe que quando se fala em um contato, em uma busca de percepção de uma planta nesse universo que vai além da visão, logicamente que ver através das mãos é diferente de ver através dos olhos, porque a visão permite uma ideia mais rápida, né, do todo. Já através das mãos, nós necessitamos ir com mais calma, com mais tranquilidade e com paciência, devagar, através de cada ponto que nós vamos tocando, observando, sentindo, desenvolver essa imagem, essa percepção do todo. Requer, como eu falei, tranquilidade, serenidade, paciência e bastante dedicação. Eu vou passar para um próximo slide, onde eu me encontro mostrando as minhas mãos tocando na folha da babosa. É uma planta bastante conhecida aqui no Brasil, não é? E quando estiver diante de uma planta e for buscar ali percebê-la mais profundamente através das mãos, é importante, quando não conhece a planta, ir devagar, né, com serenidade, com tranquilidade. Por quê? Como eu estou mostrando aí nessa foto, no caso da babosa, a babosa manifesta espinhos ao longo de toda a sua extensão das bordas da folha, né? Tal como é a babosa, existem várias outras plantas que apresentam essa mesma característica. Então, quando não conhece a planta, vá com calma, devagar, com serenidade, toque com delicadeza nela para começar a percebê-la, né? Se observar que não há espinhos, aí pode tocar de uma maneira mais tranquila, né? Nesse contato inicial, como eu falei, vá com serenidade, né? Observe com isso como existem plantas que vão nos ensinando naturalmente a desenvolvermos a delicadeza, a paciência, né, a serenidade, a irmos além da agitação, né, e começar a percebê-la aí de uma maneira mais profunda. Falando um pouco da babosa, para você que não conhece, ela tem as folhas largas, né, são folhas lisas, largas, grandes as folhas da babosa, e ao longo das bordas da folha, as bordas vão se prolongando e formam espinhos, tá? Espinhos ao longo de toda a extensão da folha. E, como eu falei, são espinhos que, se não tiver uma certa paciência, uma certa tranquilidade para tocar nela, pode sim ferir as mãos. É interessante observar essa folha, que essa folha ela é bastante preenchida, né? Ao toque dá para se observar isso. Isso mostra como ela acumula bastante água em seu interior. Essa seiva, inclusive, gente, essa seiva que se encontra no interior da folha, ela tem várias aplicações medicinais e é muito conhecida na medicina popular, na medicina caseira, pela ação cicatrizante, né, sobre feridas. Pode-se colher essa folha e aplicar a seiva sobre o corte, por exemplo, sobre uma queimadura, sobre processos de descamação da pele, até sobre o cabelo. Ela é muito positiva e bastante conhecida por essa ação de hidratar, né, os cabelos. Isso auxilia bastante. É uma seiva que pode também ser ingerida não em grandes quantidades, né, em pequenas quantidades ela pode ser ingerida e trata, por exemplo, o ressecamento intestinal, né? É interessante observar e conhecer a planta mais profundamente, porque a babosa, o que pode ser ingerido da babosa é exatamente essa seiva, né? O restante dela não.
aí ela já passa a ter uma toxicidade no organismo se ingerir a folha inteira, por exemplo, né? Estou mostrando toda a extensão da babosa, né, e vou falar um pouquinho sobre ela. É interessante observá-la, como as folhas da babosa elas vão nascendo em todas as direções, como uma estrela, né, e umas sobre as outras vão realizando um movimento de espiral. É muito bonita observá-la. Veja como eu falei, eu toco, percebo, colho as folhas, utilizo as folhas da babosa, porém faço isso com bastante observação, por essa questão dos espinhos. Tá? Veja como a planta vai nos estimulando esse senso de observação, de percepção, de concentração. Né? E como eu falei, a observação não é algo que nasce e se limita só aos olhos, nasce de dentro, porque uma pessoa pode enxergar, né, essa babosa que eu me encontro mostrando, por exemplo, e não percebê-la profundamente. Ou pode, mesmo sem a visão, a partir do toque, do tato, perceber características mais profundas sobre ela. Bom, gente, eu vou finalizando por aqui essa terceira videoaula do Ver Além dos Olhos. Na próxima videoaula, eu vou continuar falar mais um pouquinho sobre a babosa para conhecerem e falar sobre outros aspectos importantes a serem percebidos nas folhas.